Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de resolução de exercícios e hoje nós vamos iniciar o nosso módulo de tributário. Então, os exercícios que iremos resolver são os exercícios tanto da Consulplan quanto da VUNESP, Consulplan quanto da VUNESP, curso de resolução de exercícios, e nós adentramos aqui com o módulo tributário. O tributário, hoje, específico, hoje, que eu digo dessa aula, é a parte constitucional, né? Os princípios, as disposições constitucionais, parte constitucional. Então, eu lhes enviei aí os arquivos e vamos lá para a nossa resolução. Elisa, eu quero muito encontrar com você, porque aí eu vou te passar aí umas dicas do web, WhatsApp, de assistir às aulas no YouTube, né, Fernanda? Porque aquelas aulas que eu desenviei, elas são muito interessantes, porque eu simplesmente faço o estudo esquematizado das disposições constitucionais. Mas aquela é só a Elisa clicar que ela dá para ela assistir do jeito que o senhor enviou. Mas ela já falou que não consegue. Conseguiu não, Elisa? Você clicando em cima da aula? É porque eu limitei meu celular, que eu sou uma topeira tecnológica, para não baixar nenhum vídeo, para não gastar a bateria, tudo. Então, agora eu não sei modificar isso. Mas e no computador? O professor enviou por e-mail. No computador eu tenho que copiar, aí eu copio o link, letra por letra, assisto. Não, mas eu mandei por e-mail. Mandou por e-mail, é só clicar. Aí no e-mail eu vou conseguir. Ótimo, então tá. A partir, né, do artigo 145, nós temos o título 6º da tributação e do orçamento. Então, nós vamos ter o capítulo 1 do Sistema Tributário Nacional, e aí temos as várias seções, né? A seção 2 das limitações do poder de tributar, a seção 3 dos impostos da União, dos impostos dos estados e do DF, dos impostos dos municípios, da repartição das receitas na seção 6ª. E são só essas seções, são essas as seções. Então, nós temos aqui o título 6º da tributação e do orçamento, da tributação e do orçamento. Nós temos o capítulo 1, que trata do Sistema Tributário Nacional. Sistema Tributário Nacional. Capítulo 1, Sistema Tributário Nacional. Então, nós temos a seção 1, e aí 2, 3, 4, 5, 6. O capítulo 2, por sua vez, ele vai tratar, né? Vou colocar aqui, capítulo 2, ele vai tratar das finanças públicas, né? Finanças públicas. Capítulo 2 das finanças públicas. O que nos interessa aqui, a minha estratégia tem funcionado aí, nas últimas provas que eu tenho feito. Qual é a minha estratégia? Eu tenho uma estratégia, eu não fico estudando aí tudo que é do conteúdo, eu estudo aí o que me interessa. E nessas últimas provas todas aí, ou se eu não falar que eu fechei o tributário, porque isso não aconteceu, mas eu fiz daí 90% da prova. 85% a 90%. Então, quais são as sessões que eu vou me debruçar, assim, que eu vou
a seção 1, a seção primeira, né? A seção 1, seção primeira, a partir do artigo 145. Vamos marcar aqui a seção 1, a seção 2, a seção 3. Aí a seção 4, não. Sabe por quê? Porque, olha só, ela é muito... Essas disposições do ICMS aqui, o que eu só tenho que saber é uma regra ou outra, e nós vamos falar sobre elas. Então, assim, não vou... Tá, tudo bem, os nossos concursos, eles são concursos estaduais? Sim. Mas, se você... Para a primeira fase, né? Para a primeira fase... A seção 4, a gente não estuda, a gente simplesmente ignora. E aí a gente volta na seção 5 e na seção 6 também, assim, com ressalvas, só para desencargo de consciência, porque também, ó, sinceramente, nós vamos ver aqui sim, colocar de lado, não vai cair, quase nunca cai, da repartição das receitas. E das finanças públicas, nada também. Então, a gente fica aqui, ó, a parte constitucional, claro. A seção 1, a seção 2, a seção 3 e a seção 5. Então, isso é uma estratégia que, para mim, tem funcionado. Eu acho que, né, não precisamos aí ficar aí com finanças públicas, LDO, aqueles prazos específicos, né? Ó, vamos lá para a questão primeira, então, para a questão número 1. Corresponde à previsão constitucional do princípio da irretroatividade. Ó, irretroatividade, ela deve ser entendida como havendo uma disposição legal, essa disposição legal ela vai instituir uma base de cálculo, uma alíquota, um sujeito passivo, um tributo, e só após esta instituição é que você pode exigir, enfim, e ter, de fato, a tributação. Você não pode exigir um tributo relativamente a um fato pretérito. Você vai sempre exigir um tributo em um fato relativamente a um fato futuro. Então é isso. O princípio da irretroatividade em matéria tributária, nós temos, corresponde à previsão constitucional do princípio da irretroatividade em matéria tributária, a vedação a estabelecimento de limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. Bem, isso aí não é irretroatividade tributária. Isso daí não é irretroatividade tributária. O princípio é o princípio da liberdade de tráfego, o princípio da vedação, a limitação ao tráfego, correto? Ao tráfego. Então, é isso que vocês têm que ter em mente. Este é um princípio, não é o da irretroatividade. Vocês poderiam pensar assim, cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro. O nome deste princípio é o princípio da anterioridade. Então, você não pode exigir o tributo no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, este é o princípio da anterioridade. O princípio da anualidade, ele é parecido com a anterioridade. Parecido. Mas o que vem a ser anualidade? A anualidade é você só pode exigir o tributo no exercício seguinte se houver a previsão da exação na lei orçamentária do ano anterior. Isso é anualidade. Letra C. Tratamento desigual entre contribuintes que se encontram
que se encontrem em situação equivalente. O nome desse princípio é o princípio da isonomia. Utilização do tributo com efeito de confisco. Princípio do não confisco. E, por fim, cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Agora vamos fazer o seguinte, já que nós estamos lendo aqui, eu vou pedir para que vocês tenham em mãos a Constituição, e aí já vamos marcando aí com o Rubicolo. Ó, não tem como estudar direito constitucional, direito tributário, sem a Constituição. Então vamos lá, ó. O primeiro, liberdade de tráfego. Nós vamos encontrar essa vedação na seção 2 das limitações ao poder de tributar, artigo 150. Das limitações ao poder de tributar, artigo 150. Inciso 5º. O artigo 150, ele tem vários incisos. O inciso 5º, ele diz que é vedado à União, aos estados e ao DF e aos municípios estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo público. Nós sabemos que a natureza jurídica do pedágio é de preço público, mas para afastar qualquer dúvida, nós vamos já deixar ressalvado a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Então, limitação ao tráfego de pessoas, artigo 150, inciso 5. Cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Qual é o nome desta regra? Essa regra ela revela o princípio da anterioridade. Então, vamos lá no 153b. É vedado cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou o aumentou. E aí nós já falamos a letra C. Esse princípio é o princípio da noventena. Antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. Ou seja, não basta o tributo ser exigido só no ano anterior. Eu ainda tenho que respeitar o prazo de 90 dias. Eu não posso cobrar o tributo antes de decorrido 90 dias, né? Isso diz respeito aí à não surpresa. Então, eu tenho que ter a anterioridade e eu tenho que ter também a noventena, o nonagentídio, o prazo nonagesimal, que é conhecido também. Noventena, nonagentídio, nonagesimal. Acho que são essas as expressões. Antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B, que é observada a anterioridade de exercício. Tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente. Esse princípio da isonomia, ele está... O princípio da isonomia... 152. Instituir tratamento desigual
entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente proibida qualquer distinção em razão de ocupação de profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica, dos rendimentos, dos títulos ou dos direitos. Utilização de tributo com efeito de confisco. Eu não confisco. É vedado à União, aos estados e ao DF e aos municípios, 150. Quarto, utilizar tributo com efeito de confisco, né? E, por fim, nós temos aí o nosso princípio da irretroatividade em matéria tributária, que é nada mais, nada menos que o 150, inciso 1, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Então, nós temos aí exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. E já que estamos falando aqui do princípio da anterioridade e do princípio do nonagentídio, anterioridade nonagesimal, nós vamos falar quais são os tributos que são exceção a estes princípios. Então, vamos lá tirar aqui a nossa foto. Ok. Vamos tirar aqui a nossa foto. Vamos fazer o quadro das exceções. Aí, o que vocês têm que ter em mente é o seguinte: a regra é os tributos atenderem à anterioridade e à anterioridade nonagesimal. Então, vamos aqui fazer o quadro das exceções. Quais os tributos, por uma questão de política tributária ou da própria essência da parafiscalidade do tributo. O tributo ele existe para regular mercados, né? Não tem uma função arrecadatória. Então, pela natureza do tributo, ou então por questões de política tributária, nós vamos ter exceções a estes princípios, né? a estes comandos constitucionais. Então, vamos lá. Então, vou pedir para que vocês tenham em mão aí uma folha A4. Primeiro, vamos lá para a anterioridade, exceções da anterioridade do exercício financeiro. Eu vou colocar aqui a 153B, porque aí vocês já vão saber que eu estou falando da anterioridade. Enquanto o outro, o nonagesimal, é 153C. Ótimo. Então, como ficamos? As exceções. 153B, 153C. Nós temos o II, o imposto de importação, o imposto de exportação, o IOF. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu não preciso respeitar a anterioridade de exercício para se exigir o tributo. Ok. Então, tudo bem. Aqui é o II também, o IE e o IOF. Eu também não preciso respeitar o prazo de 90 dias. Isso quer dizer o quê? Que esses 3 tributos, eles são cobrados imediatamente. Eles são exigidos imediatamente. O IOF, o IPI, ele é uma exceção à anterioridade anual, mas ele não é exceção à anterioridade
Ele não é exceção à anterioridade nonagesimal. E como eu leio isso? Como eu interpreto essa regra? Eu só posso exigir o IPI depois de decorrido 90 dias da publicação da lei que o instituiu, ou majorou, no caso, ele já está instituído. Ok, vamos lá. O IR, o imposto de renda. O imposto de renda, ele é exceção aos 90 dias. Isso quer dizer o quê? Que eu só posso exigi-lo depois e ele não é exceção à anterioridade anual. Ou seja, o imposto de renda eu tenho sempre que exigir no próximo exercício financeiro. E eu não tenho que obedecer o prazo de 90 dias, mas sempre no exercício financeiro. Então, quer dizer, uma lei que altera uma alíquota, uma base de cálculo do IR, no dia 28 de dezembro, ela já vale para o dia 1º de janeiro do ano seguinte. Por quê? Eu não obedeci a anterioridade anual? Sim. É dessa forma que nós temos que interpretar essas exceções. Estamos conversados. O imposto extraordinário de guerra, que é o do 154.2, imediatamente a mesma coisa. O IEG 154.2. E um empréstimo compulsório, que é o calar-guerra, calamidade pública, guerra, é o calar-guerra, que é por lei complementar. Que é por lei complementar. Empréstimo compulsório, calar-guerra, que é por lei complementar. Este é o do 148.1. Então, isso aqui nós temos 148.1. 148.1. Isso quer dizer o quê? O II eu posso exigir imediatamente. Então, eu sempre gosto de colocar isso aqui porque facilita a nossa forma de pensar. Imediatamente, imediatamente. O IPI, eu posso exigir 90 dias. O IR, exercício seguinte. Estes daqui, a mesma coisa, imediatamente. E ainda, quais são os outros, que devem obedecer aqui? São exceções à anterioridade de exercício. Ou seja, eu não preciso esperar o próximo exercício. É a contribuição social para financiamento da Seguridade Social, contribuição social, financiamento, Seguridade Social. Nós vimos lá, aquela contribuição social, as contribuições sociais. Você lembra? Nós acabamos de ver isso. O ICMS, são só 3. ICMS monofásico, combustíveis, e a CID combustíveis. Isso aqui é importante, isso aqui tem que decorar mesmo para fazer a prova, porque sempre cai.
Mas aqui é tranquilo. Isso quer dizer o seguinte, que este aqui eu vou exigir depois de 90, depois de 90, depois de 90 dias, né? Porque eles são só exceção à anterioridade de exercício financeiro, eles não são exceções à anterioridade no nonagesimal. Isso quer dizer o quê? Não ser exceção, que eles devem atender ou obedecer à anterioridade no nonagesimal. E do lado de cá, nós temos a base de cálculo do IPVA e a base de cálculo do IPTU. Base, cálculo, IPTU. Estes, eles não obedecem aos 90, né? Eles não obedecem ao 90. Mas eles só podem ser exigidos no ano seguinte. Vou dizer dessa forma. Fica mais simples. O IR, 90? Não. Pode, mas ano seguinte? Sim. Aqui é 90. Aqui é ano seguinte. Exercício seguinte. Ano seguinte, para encurtar a conversa, se bem que esse não é muito tecnicamente correto, mas tudo bem. Nossa, vocês estão tão silenciosas. Tudo bem com vocês? Olha, eu estou copiando o quadro, eu estou concentrada. Ó, então tá. Então vocês estão entendendo, né? Aqui é a contribuição social de financiamento da Seguridade Social. Professor, o senhor pode só, por favor, ler então o imposto sobre importação é imediatamente, o sobre exportação imediatamente, OF imediatamente, PI 90 dias. Aí embaixo está IR exercício seguinte. A exercício financeiro seguinte, né? Exato. E aí o IEG e o empréstimo compulsório imediatamente. Ah, tá. Imediatamente. Aí depois é contribuição sobre a Seguridade Social? Não, é contribuição social. Social. É aquelas contribuições do empregador, você se lembra? Sobre o lucro, sobre a renda, o faturamento, a contribuição do empregado, a receita de prognóstico e do importador ou a ele equiparado. Você lembra dessas? Sei. Uhum. São essas. O nome dessas contribuições são contribuições sociais, porque elas vão atender, elas são fontes de financiamento da Seguridade Social. Então o que está escrito antes de Seguridade Social é fonte de financiamento. É contribuição social para financiamento da Seguridade Social. Tá. Aí depois embaixo está escrito o quê, professor? ICM monofásico. Monofásico. Sobre combustíveis. E a outra é CID combustíveis. A CID combustíveis. Aí tudo é imediatamente. Não. A contribuição social você tem que atender os 90 dias. Então é 90, né? Porque 90. Os três últimos são 90. 90. Tá, obrigada. Era isso. E a base de cálculo, não. Você não tem a base de cálculo do IPVA, nem a base de cálculo do IPTU. Você vai respeitar 90. Você só vai respeitar o ano seguinte. A gente tem que fazer esse nó dessa forma. Enfim, não consigo vislumbrar uma forma melhor. É porque trabalhar com exceção e com construção de frase negativa na língua portuguesa, eu não sei se todos os idiomas, ou seria, claro que eu não saberia isso, né? Nem se eu fosse aquele que decifrou lá a pedra da Roseta. Mas assim, Champollion, não era Champollion? Champollion, exatamente. Mas não é difícil, Elisa? Você como professora e doutora aí... Não, professor, eu sou doutora de nada, não. Então, é difícil mesmo.
Mas é que isso daqui dá um nó na cabeça da gente, né? Ótimo. Vamos adiante. Agora, Elisa, tem em mãos aí a parte final da sua Constituição. Porque nós vamos tratar de algumas súmulas no exercício 2. Questão recentíssima. Assinale a alternativa que está em conformidade com as súmulas do STF. A Constituição Estadual pode estabelecer limite para o aumento de tributos municipais? Isso é falso, Elisa. A súmula 69 do STF. Vamos lá. Eu marquei aqui, ó. Deixei as minhas súmulas aqui. 69. A Constituição Estadual não pode estabelecer limite para o aumento de tributos municipais. Súmula 69 do STF. É vinculante ou não? Não, essa não é vinculante. Essa é a súmula que não é vinculante. Você falou ontem do 70, você lembra? É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo. É isso. Ó, aqui tem várias súmulas bem interessantes. É inconstitucional a cobrança do tributo que houver sido criada ou aumentado no mesmo exercício financeiro. É claro, por quê? Porque nós já temos isso como dispositivo constitucional. Embora pago indevidamente, o 71 também é interessante. Não cabe restituição de tributo indireto. Constitui fato gerador do ICMS a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato? Ó, a súmula 573, ela fala que não. Vamos lá. Súmula 573. Temos que ir na 573. Não constitui fato gerador do ICMS a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato. Né? Aqui temos várias súmulas sobre o ICMS. Decisão que declara indevida cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores. Isso é verdade. 239. Súmula 239. Vamos lá. Decisão que declara indevida cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores. 239. O imposto de transmissão inter vivos incide sobre a transferência de ações da sociedade imobiliária. Súmula 329. 329. O imposto de transmissão inter vivos não incide sobre a transferência de ações de sociedade imobiliária. O imposto de transmissão inter vivos não incide sobre a transferência de ações de sociedade imobiliária. Olha só, o 328, né? Hoje para a gente é tão óbvio, né? Mas nós temos uma súmula para isso. É legítima a incidência do imposto de transmissão inter vivos sobre a doação de imóvel. É legítimo, ó, o 331 traz mais uma interessante. Isso aqui tudo é muito importante para a gente, ó. É legítima a incidência do imposto de transmissão causa mortes no inventário por morte presumida. Tanto é que, você se lembra lá no Código Civil que o juiz ele tem que indicar a data provável da morte? Isso tem efeitos tributários relevantes, né, Elisa? Alíquota, percentual, né?
é legítima a incidência do imposto de transmissão causa-mortes no inventário por morte presumida. Ou seja, o D, o imposto de transmissão não incide sobre a transferência de ações de sociedade imobiliária. Norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária também se sujeita ao princípio da anterioridade. Bem, isso é súmula vinculante, a súmula vinculante 50. Não. Então, vamos lá para a súmula vinculante 50. Norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. É uma questão muito difícil, porque não é essas súmulas assim, não é toda hora que estamos ali, né? Temos algumas aí que são fáceis, por exemplo, a letra A é simples e a letra E são simples. São mais comuns nós ouvirmos essas súmulas, né? Agora as outras 3 são mais difíceis. 3. Vamos lá. A vedação constitucional à cobrança de tributos antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, aplica-se, entre outros, aos seguintes tributos. A vedação constitucional à cobrança dos tributos. O imposto extraordinário de guerra. Olha só que maldade. Para responder essa questão, nós temos que ter em mente esse quadro. Mas não é difícil, esse quadro é fácil. O IEG... Ixi, derrubei um café aqui, peraí. Depois eu vou ajustar o meu apagador. Vamos lá. Vou fazendo aqui e vou olhando para o nosso quadro. O IEG, a vedação constitucional à cobrança de tributos antes de decorrido 90 dias da data, se aplica, entre outros, aqui tem que ter uma paz de espírito para resolver esse exercício. IEG, eu aplico 90 dias ao IEG? Não, eu não aplico 90 dias ao IEG. Eu aplico a vedação à cobrança de tributos antes de decorrido 90 dias. Eu aplico o IEG, os 90 dias à base de cálculo do IPVA e do IPTU? Não, pelo contrário. Não aplico a vedação constitucional à cobrança de tributos antes de decorrido 90 dias. Eu não aplico a esses tributos, porque esses tributos eles são exceções à anterioridade nonagesimal. Vedação constitucional à cobrança de tributos antes de 90 dias. O nome disso, anterioridade nonagesimal. Você tem que pensar aqui, anterioridade nonagesimal é igual a vedação constitucional à cobrança de tributos. A anterioridade nonagesimal é aplicada à letra A? Não é aplicada à letra A. Ficou claro? Você entendeu como você tem que pensar essas... Você tem que pensar dessa forma, senão não dá certo. Vamos lá. Taxas, vamos lá para a letra C, porque a letra B é a resposta. Taxas, empréstimos compulsórios. Empréstimo compulsório? O empréstimo compulsório é 90 dias. Eu tenho que respeitar 90 dias para o empréstimo compulsório? Não tenho. Para a taxa? Tenho.
Para a taxa eu tenho que respeitar. A taxa, sim. Imposto de importação, eu respeito 90 dias? Não, eu não respeito 90 dias para o imposto de importação. E as contribuições previdenciárias? Eu respeito 90 dias? Respeito. Respeito. A vedação constitucional à cobrança de tributos, elas se aplicam às contribuições previdenciárias. Na verdade, é melhor dizer contribuições para a Seguridade Social, porque se você observar, a gente tem que ser bem sistemático. Vamos lá. Professor, o que o senhor falou do empréstimo compulsório? Aí eu perdi a letra C, as O taxas. empréstimo compulsório, você aplica ele imediatamente. Você não tem a vedação de 90 dias. Obrigada. Não é muito adequado o mais correto é você falar contribuições para a Seguridade Social. E é isso que eu estava confirmando aqui. Porque se você observar, o artigo 195, ele está tratando da Seguridade Social. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, contribuições previdenciárias, você concorda? A previdência é uma parte da Seguridade Social. Mas a contribuição à Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do DF, dos municípios e das contribuições sociais. Quando eu trato aqui as contribuições, bem, agora, se aqui eu tenho uma contribuição específica para a Previdência, também não domino direito tributário tão a fundo para responder essa pergunta. Se eu poderia dizer contribuições previdenciárias, e são só elas as contribuições da Previdência, enfim, isso aí, inclusive, é uma questão que a gente tem que pensar depois, com mais calma, né? Fazer uma pesquisa. Letra D. Empréstimos compulsórios. Eu aplico 90 dias aos empréstimos compulsórios? Não. IPI. Aplico 90 dias ao IPI? Aplico. Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro relativas a títulos ou valores imobiliários. O nome desse tributo é o IOF. Não, eu não aplico, porque o IOF ele é exigido imediatamente. Imposto de importação, imediatamente. Não aplico vedação de 90 dias. Imposto de renda. O imposto de renda ele não se submete à vedação dos 90 dias, não se submete. Fixação da base de cálculo do IPVA também não se submete aos 90 dias. Portanto, impostos residuais criados pela União, sim, ele obrigatoriamente não está nessa lista, vocês podem ficar tranquilos. As taxas, as contribuições previdenciárias, né, e ao imposto sobre circulação de bens e serviços. Aqui a gente conclui que contribuições previdenciárias são contribuições distintas das contribuições sociais para financiamento da Seguridade Social. Mas eu não saberia dizer-lhes, com fundamento constitucional, quais seriam essas constituições. Não é brincadeira, não. Mas então tenham em mente o seguinte, que as contribuições previdenciárias são distintas das contribuições
sociais para financiamento da Seguridade Social. Estou tentando localizar aqui quais seriam elas. Enfim, vamos ficar com essa informação. Vamos ficar com essa informação. 3, a resposta é a letra B. É difícil, né? Na hora da prova, a gente teria muitas dúvidas aqui. Adiante. Se em certo município X for publicado em 20 de dezembro de 2019 lei que venha fixar a base de cálculo do IPTU, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, se assim estiver expressa. Isso é falso, porque ela pode até entrar em vigor na data da publicação, mas ela só pode ser exigido o tributo. Isso é uma discussão até antiga no direito. Ela pode até entrar em vigor, mas ela não teria eficácia, né? Ela só poderia ser, na verdade, no próximo. Ela só entraria, então, de fato, só poderia exigir o tributo no próximo ano. No prazo de 90 dias contados sua publicação, não, porque base de cálculo de IPTU não obedece 90 dias, né? A partir de 1º de janeiro de 2020, letra C. É isso que nós temos que marcar aqui. Na data nela prevista, falso, no prazo de 45. Essa questão aqui tem umas impropriedades, enfim, mas vamos ter algumas impropriedades técnicas, porque, por exemplo, na data nela prevista, ela pode dar um prazo maior, e aí sim, de 6 meses. E aí sim, concorda comigo? Mas não é porque da lei que o instituiu ou majorou. Você entendeu como fica? Complicado? Mas, de qualquer forma, não vamos pensar dessa forma, não. Não vamos problematizar muito. Vamos ficar aí mais bem quadrados para resolver os exercícios. Vamos fazer o nosso intervalo de 10 minutos e nós já voltamos aqui para dar continuidade aos nossos princípios constitucionais. Então, vamos continuando aqui com as nossas limitações constitucionais ao poder de tributar. 5. Sobre as limitações ao poder de tributar, é correto afirmar que é vedado exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça, não podendo medidas provisórias criar ou majorar tributos por não serem leis em sentido estrito. Isso é falso. Na parte lá do processo legislativo, que nós já vimos, vamos lá. Vamos lá no processo legislativo das leis, artigo 62. Parágrafo 2º. Nós temos, é vedada a edição de MP sobre matérias, né? Nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Parágrafo 2º. 62, parágrafo 2º. Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Então, é possível, sim, haver instituição ou majoração de impostos, né? E aí, ele está falando do gênero, mas, então, é possível, sim, impostos, né? É possível a criação de qualquer tributo e sua cobrança no mesmo exercício financeiro, desde que respeitado o prazo mínimo de 90 dias? Falso, porque nós vimos que temos tributos aí que são exceção a 90 dias, que você não precisa respeitar. É possível a criação de qualquer tributo, desde que é falso. É possível a criação por lei municipal de hipóteses de isenção de tributos para determinadas profissões, como, por exemplo, professores, tendo em vista a relevância social de tal profissão.
a isenção de tributos para determinadas... Não, você não pode ferir o princípio da isonomia. Você se lembra? O que nós podemos ter é hipóteses de imunidade, mas essas imunidades, elas são trazidas aí no corpo, no texto constitucional. É vedada a limitação ao tráfego de pessoas por meio de tributos intermunicipais, sendo inconstitucional a cobrança de pedágio que impeça. Não, a gente acabou de observar isso. O 150, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos estados, ao DF e aos municípios. 5. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Ok. Letra D, fora. Letra E. A vedação da cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou não se aplica ao IPI. É verdade, porque o IPI ele é uma exceção a... É verdade, ele é uma exceção à anterioridade. Se lembra? Ele é uma exceção à anterioridade anual. E ele não é exceção à anterioridade nonagesimal. A vedação de cobrança de tributos, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que, relativamente ao IPI, eu obrigatoriamente tenho que obedecer os 90 dias, mas não tenho que obedecer a anterioridade anual. 6º, com relação às limitações ao poder de tributar, é correto afirmar que decorre da forma federativa do Estado brasileiro a seguinte restrição tributária ao poder tributário da União. Advindo decorrente da forma federativa, a resposta é a letra E, vedação a instituir isenções de tributos de competência dos estados, do DF ou dos municípios. 151. Ô, Elisa, 3, muito obrigado. Exatamente, 151. Então, vocês já vão marcando aí, ó. O 151 é vedado à União. É vedada à União. Instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional. Vamos marcar aqui. É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência. É vedado à União. E aí ela fala instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado, ao Distrito Federal ou a município, em prejuízo, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Ok, tudo bem. Tributar, vamos lá no inciso 2. Tributar a renda das obrigações da dívida pública dos estados, do DF e dos municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos em níveis superiores ao que fixar para suas obrigações e para seus agentes. E, por fim, 3. Instituir isenções de tributos da competência dos estados, do DF ou dos municípios. Nós falamos sobre isso, É vedada a União instituir isenções de tributos da competência dos estados, do DF ou dos municípios. 6º, letra E. Olha só, prova da Consulplan aqui de Minas Gerais. Prova da Consulplan. O princípio da anterioridade
veda a cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído. Falso, já falamos sobre isso. O nome dessa regra, desse comando normativo, é princípio da irretroatividade. Irretroatividade. O parcelamento suspende a exigibilidade das obrigações acessórias do crédito tributário e impede o lançamento de tributos e penalidades relacionados com as suas obrigações principais. O fato de você ter um parcelamento, isso não quer dizer que você não tenha que cumprir as obrigações acessórias, apresentar declarações, enfim, as que forem definidas pela legislação tributária. Aí eu vou pedir para vocês terem em mão o CTN e o artigo 151, parágrafo único. Vamos lá para o CTN, legislação tributária. Vou marcar aqui CTN. Aqui, isso que eu falo para vocês. Deixa eu marcar aqui. CTN. O livro 2, né? Normas gerais de direito tributário. Vocês têm que saber estes artigos constitucionais que eu elenquei para vocês ali, naquelas sessões, e o CTN a partir do artigo 96, título 1, legislação tributária. Então, nós temos o capítulo 1, disposições gerais, e aí vamos aí, crédito tributário, moratória, o parcelamento. Ele está falando do parcelamento, onde temos as regras do parcelamento, pagamento. A extinção do crédito tributário está no 156. E aí você tem que sempre ter em mente que de um lado você tem a extinção, do outro lado, não do outro lado, né, mas você também tem um outro instituto que parece com a extinção, mas não é a extinção, é a suspensão. E o parcelamento é uma hipótese de suspensão. E a exclusão. Então, nós sempre estudamos esses três juntos. A modalidade de extinção, moratória, suspensão, 151. O parcelamento, 151, sexto, parágrafo único. O que suspende a exigibilidade do crédito tributário? A moratória, o crédito, a exigibilidade dele está suspenso, né? Quer dizer que ele não pode ser exigido. Tá? É uma hipótese de suspensão. Moratória, o depósito do seu montante integral, as reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, a concessão de medida liminar em mandado de segurança, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial ou parcelamento. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja suspenso ou dela consequentes, né? Então, é isso. Parágrafo único do artigo 151 do CTN. 3. É da competência dos Estados e do DF estabelecer hipótese de imunidade tributária em relação a fato que esteja sujeito à incidência do IPVA? Isso é falso. Isso é falso. Não. A Constituição Federal. É a Constituição Federal que traz essas hipóteses. Então, é falso. Essa hipótese é falsa também. Interpreta-se de maneira mais favorável ao sujeito passivo a legislação tributária que dispõe sobre a dispensa do cumprimento de obrigações? Não. Falso. Literalmente. Não é dessa forma. 111.
Nós temos no capítulo 4º interpretação e integração da legislação tributária. A legislação tributária é um conceito mais amplo que lei tributária. A legislação tributária, por quê? Você tem no artigo 96 a expressão legislação tributária abrangendo, compreendendo as leis, os tratados, as convenções, até aí tudo bem. Mas não só isso. Os decretos e normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas que são pertinentes a tributos. Então, os decretos e normas complementares, essas regras, elas integram o conceito, essas expressões integram a expressão legislação tributária. A legislação tributária, então, quando você pensar em legislação tributária, você está pensando em leis, em tratados, em decretos, em normas complementares, que dizem respeito às relações jurídicas pertinentes aos tributos, né? Então, é isso. A legislação tributária. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará a analogia, os princípios gerais do direito tributário, os princípios gerais do direito público e a equidade. Então é isso, a analogia, os princípios gerais de direito tributário, os princípios gerais de direito público e a equidade. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário. Nós vamos falar aqui, suspensão, artigo 151. Ele está falando a suspensão, artigo 151, e a exclusão, artigo 175. A suspensão e a exclusão do crédito tributário. Outorga de isenção, dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Interpreta-se de maneira mais favorável ao sujeito passivo a legislação tributária que disponha sobre a dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias? Não. Artigo 111, inciso 3. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. A 112 é a lei tributária que define. Aí, quando você pensar o seguinte, o direito tributário eu acho ótimo, porque ele é muito preciso. Ele é muito... Legislação é legislação, não é lei. Não são sinônimos essas expressões. Eu gosto disso, dessa minúcia na técnica jurídica. A lei tributária, e você não pode pensar assim, a legislação tributária, vocês estão vendo? Assim, a gente às vezes pode passar desapercebido assim, no 112, mas a palavra lei ela foi incluída aí com a consideração, com a técnica adequada, porque é a lei que vai definir infrações ou combinar penalidades. Então, não poderia fazê-lo por um decreto, então não poderia ter uma legislação. A lei tributária que define infrações ou lhe combina penalidades. Agora, o 111, interpreta-se literalmente a legislação tributária. Vocês estão observando? Isso é pensado, Correto? Portanto, nenhuma afirmativa está correta, letra A. Fácil, questão fácil. Professor, eu só não entendi por que a alternativa 3 está errada. Porque é da competência dos estados do DF estabelecer hipóteses de imunidade tributária em relação ao fato que esteja sujeito à incidência do IPVA. Não, porque essas hipóteses de imunidade elas devem ser previstas na Constituição. Ah, tá. É imunidade, não isenção, né? Tá. Mas se fosse isenção, estaria correto. Sim, o IPVA, sim. Aí é diferente. 9.
9. A Câmara dos Vereadores, a Câmara de Vereadores do município D, essa questão é um pouco difícil, é um julgado. 9 não, é a 8, né? 7, 8, perdão, é 8. 8. A Câmara de Vereadores é que partiu, cortou a minha impressão. A Câmara de Vereadores, no município D, aprova a lei autorizando o prefeito municipal a conceder parcelamento tributário na extensão e nas condições a serem estabelecidas, mediante decreto. Segundo o CTN e a jurisprudência do STF, é correto afirmar com relação à situação hipotética. Isso é um julgado do STF que eles reproduziram. Eu acho isso muito maldoso. 8. Eu vou ler para os senhores esse julgado. 8. A resposta é a letra B. Para o respeito do princípio da legalidade, seria essencial que a lei, além de prescrever o tributo a que se aplica e a categoria de contribuintes afetados pela medida legislativa, também definisse o prazo de duração da medida, com indicação do número de prestações com seus vencimentos e as garantias que o contribuinte deve oferecer. A Câmara de Vereadores aprova a lei autorizando o prefeito municipal a conceder parcelamento tributário na extensão e nas condições a serem estabelecidas mediante decreto. Vocês entenderam? É como se o prefeito recebesse um cheque em branco para... isso aí é a ADI 2304, ementa, ação direta de inconstitucionalidade. A lei ela foi relativa à lei estadual, né? Mas aqui nós teríamos também a mesma situação. Não ofende o artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, lei oriunda da Assembleia Legislativa Estadual. Essa daí diz respeito a uma lei estadual que concedia ao chefe do executivo, no caso o governador, a possibilidade de ele, nas condições estabelecidas em decreto, dispusesse sobre o parcelamento do crédito tributário. Isso foi julgado inconstitucional. Por quê? Porque nesse caso específico de parcelamento, inclusive tem que... vamos lá na Constituição. É, 145. Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente em definição de tributos e espécies, bem com relação aos impostos. 146. Obrigações, lançamento, crédito, prescrição e decadência. Crédito tributário é matéria. Crédito tributário é matéria que deve ser tratada por lei. Definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos. Obrigação, lançamento, crédito. Enfim. De qualquer forma, o STF julgou que, nesse caso específico, ao remeter a disciplina do parcelamento às regras atinentes à moratória, a lei complementar exigiu que a legislação definidora do Instituto promovesse a especificação mínima das condições e dos requisitos para a sua outorga em favor do contribuinte. Em matéria de delegação, a jurisprudência do STF tem acompanhado o movimento de maior flexibilização do princípio da legalidade, desde que o legislador estabeleça um desenho mínimo que evite o arbítrio. O grau de indeterminação com que operou a lei estadual, ao meramente autorizar o Poder Executivo a conceder o parcelamento,
provocou a degradação da reserva legal consagrada no artigo 151, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao DF e aos municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça da Constituição, isso porque a remessa ao ato infralegal não pode resultar em desapoderamento do legislador no trato de elementos essenciais da obrigação tributária. E aí ele traz justamente essa resposta aqui. Para o respeito do princípio da legalidade, seria essencial que a lei, em sentido estrito, além de prescrever o tributo a que se aplica e a categoria de contribuintes afetados pela medida legislativa inadimplentes, também definisse o prazo de duração da medida, com indicação do número de prestações, com seus vencimentos e as garantias que o contribuinte deva oferecer, conforme determinado no artigo 153 do CTN. O 153. A lei que concede moratória em caráter geral ou autoriza a sua concessão em caráter individual especificará sem prejuízo de... porque é o seguinte, foi parcelamento, mas é porque no CTN ele não trata de parcelamento, ele trata de moratória. Vocês vão observar que nós temos as hipóteses de suspensão. Então, para você delegar ao chefe do executivo a possibilidade de dispor sobre o parcelamento, você tem que obedecer às regras do artigo 153, embora nós saibamos que o 153 ele diz respeito à moratória. Portanto, resumindo, para o respeito do princípio da legalidade, seria essencial que a lei, além de prescrever o tributo a que se aplica e a categoria de contribuintes afetados pela medida legislativa, também definisse o prazo de duração da medida. Artigo 153, inciso 1. Com indicação do número de prestações, vencimentos e as garantias que o contribuinte deva oferecer. Muito complicado? Ficou claro, mais ou menos? Hein, Elisa? Ficou claro? Ficou, professor, mas é bem denso, né? É bem denso. Enfim. É porque é o seguinte, eu não queria fazer essas questões de CTN antes de nós vencermos, mas é muito difícil nós selecionarmos algum exercício que diz só sobre o princípio, você está entendendo? Então a gente já tem que estar... Eles misturam, não tem jeito. Não tem jeito. Vamos adiante. Mas, de qualquer forma, ficou claro. Vocês vão entender. Se houver uma delegação, a delegação ela não pode, como ele fala, desapoderar ou ruir o sistema, a estruturação do sistema. 9. O prefeito municipal de C resolve atualizar por decreto a planta genérica de valores do município de maneira a ajustar os valores. Isso aqui é bem clássico, isso aqui é uma clássica. Ajustar os valores utilizados como base de cálculo do IPTU à realidade do mercado do município. Devido ao fato de a última atualização ter se dado há muitos anos, a defasagem entre o valor venal dos imóveis e o valor atualizado pelo índice oficial de inflação foi cerca de 100% no período, que gerou forte reação negativa da imprensa local. Olha só, nós temos a súmula 160 do STJ. Eu vou buscar aqui para os senhores, súmula 160. É proibido ao município atualizar o IPTU por decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. É proibido ao município, por decreto. Então, a letra D é a resposta. É inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal, vedada a atualização por ato
do executivo em percentual superior aos índices oficiais. O que é mais estranho é o seguinte, ele obedeceu aos índices oficiais, né? Só que pelo fato de há muito tempo já não ter em percentual superior aos índices oficiais. Enfim, acho estranho essa resposta, porque isso não tem, essa questão está um pouco mal formulada. Como que eu vou explicar isso para vocês? Eu não saberia explicar, a verdade é essa, mas eu sei que essa questão está mal formulada porque ele obedeceu os índices oficiais. O índice oficial é de 100%. Ele fez, não é pelo fato de ter sido 100%. Isso não tem a ver com 100% no período. Isso tem a ver... É porque o fato dele ter feito uma atualização de 100% não foi uma atualização, primeiro ponto, pressuposto. A atualização de 100% não foi uma atualização superior aos índices oficiais, ponto. Você tem esse pressuposto como verdadeiro. Essa é a primeira regra que vocês têm que ter em mente. O problema é você... É estranho essa resposta. Não faz sentido isso. Mas a resposta considerada correta foi a letra D. É inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal, vedada a atualização por ato do Executivo em percentual superior aos índices oficiais. Enfim, o que ele pedia era essa súmula 160 do STJ, mas essa súmula 160 do STJ, ela não se aplica ao caput, a essa questão. Vocês concordam? Porque nesse caso específico, ele poderia ter feito, sim, a atualização por decreto. Porque ele não estaria sendo... O prefeito municipal resolve atualizar por decreto a planta genérica de valores de maneira ajustada. A súmula não se aplica a esse caso. Nesse caso, ele poderia ter... No caso específico, essa hipótese, ele poderia ter feito a atualização por decreto. Ele não poderia, por exemplo, ter feito por decreto passando por 110. Bem, isso no meu entendimento. Vocês entenderam a problemática da questão? Enfim, ele não respeitou o limite de 100%, não são os índices oficiais. 10. Vamos lá para a questão 10ª. Assinale a assertiva que se encontra em consonância com a súmula vinculante do STF. Aí, Elisa, por favor, você vai lá no finalzinho, Fernanda. Vocês vão lá no finalzinho. Ó, e agora eu já marquei aqui, ó, tá vendo? A súmula vinculante. Súmula 160 do STJ, 9ª. 10ª. Assinar a assertiva que se encontra em consonância com a súmula vinculante do STF. É inconstitucional a adoção no cálculo do valor de taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, ainda que não haja integral identidade entre um. Não, você pode. É a súmula vinculante... 29, não é 29? 29, Elisa. Muito obrigado. Nossa, você está rápido, hein? Decorou essas súmulas todas. É constitucional... Professor, decorei, não, eu estou consultando aqui. Ótimo, exatamente. É constitucional a adoção no valor do cálculo de taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. É constitucional, ótimo. Vamos lá. É constitucional a incidência do ISS sobre operações de locação de imóveis. Isso é falso. 31. É inconstitucional o ISS sobre locação de imóveis. Ou seja, não tem ISS sobre locação de imóveis. O ICMS incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras. Essa aqui é clássica, né? Ai.
Não é essa. 32. Ah, tá logo aqui abaixo, eu estou lá na 40. O ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras. O ISO, é isso aí. O ICMS incide. Não, perdão, não incide. Aqui na letra C ele fala que incide, mas a súmula vinculante 32 não incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras. O serviço de iluminação pública pode ser remunerado mediante taxa. 41. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Aí, por causa dessa súmula, nós temos aqui, vamos lá no 145, inciso 2 da Constituição. A contribuição, né, de custeio de iluminação pública. 145. Onde que se encontra? 149A. Os municípios e o DF poderão instituir contribuição para custeio do serviço de iluminação pública. Observado 150, 1 e 3. Né? Ou seja, o 1 exigir é o da irretroatividade, né? E o 3 é o da anterioridade. Em relação a exigir ou aumentar tributo, perdão, é o da legalidade, legalidade tributária. E o 3A é irretroatividade e o B, anterioridade. E o C, anterioridade nonagesimal. Ok. Então, saibam que os municípios e o DF poderão instituir. Essa regra, ela veio com essa súmula. Antes, essa súmula não era uma súmula vinculante. O STF agora está neste movimento de transformar súmulas em súmulas vinculantes. E aí, esse artigo 149 foi trazido pela emenda constitucional 39, em 2002, de certa forma, para fazer frente a essa súmula. Vocês entenderam? Os municípios e o DF poderão instituir, porque os municípios foram ao Congresso, fizeram o lobby e passaram esse 149A. Os municípios poderão instituir contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, sendo facultada a cobrança da contribuição na fatura de consumo de energia elétrica. Ótimo. Letra E. Vamos lá. Norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Verdade. Onde está essa? 50. Norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. 11. O conceito de tributo ele pode ser encontrado no artigo 3º do CTN, ao exprimir que tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitui sanção de ato ilícito instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ao condicionar a existência de tributo à sua instituição em lei, tal definição encontra-se amparado por qual dos princípios constitucionais? Pessoal, fácil, né? Princípio da legalidade. 12. As obrigações tributárias dividem-se em principais e acessórias. Isso aí nós temos aqui no CTN. A obrigação tributária é principal, 113. A obrigação tributária ela é principal ou ela é acessória? Ela é principal porque ela surge com a ocorrência, vamos seguindo aí, parágrafo 1º do 113 do CTN. Surge com a ocorrência do fato gerador,
tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Então, é isso. A acessória, legislação. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação da fiscalização de tributos. Escrituração dos livros fiscais é uma obrigação acessória. Emissão de nota fiscal de venda de mercadoria ou serviço é obrigação acessória. Cálculo do saldo credor do ICMS por uma empresa exportadora é uma obrigação acessória. Pagamento dos tributos incidentes sobre a prestação de serviços de qualquer natureza. Obrigação principal, uma vez que, nos termos do 113, parágrafo 1º, surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Fácil. Fácil. Ó, acessória, fazer. 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 Obrigação de fazer. Principal, pagar. Pagar. Obrigação de dar, né? De pagar. Adiante. 13. A Constituição Federal, ao tratar das limitações do poder de tributar, estabelece que a União, os Estados e o DF e os municípios devem instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública. União, não. Acabamos de ver o 149A, voltamos lá. União, não. Os municípios e o DF. Ah, e os estados também não, né? Eu fico pensando no... Letra A, errado. Estabelecer a diferença tributária entre os bens e serviços em razão de procedência ou destino? Não. Ó. Onde nós temos isso aqui mesmo? Bens e serviços. Não, isso não pode. Não podem. Eles não podem estabelecer diferença tributária. Daqui a pouco eu localizo a base. Professor, é o 152 que o senhor quer? É verdade, Elisa, obrigado. É vedado aos estados, ao DF e aos municípios estabelecer a diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Ok. Vamos lá. A Constituição Federal, o Tratado das Limitações do Poder Tributário, estabelece que a União e os Estados do DF devem instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços uns dos outros? Não, pelo contrário. É vedado instituir impostos sobre... Não. Devem cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou? Não. A letra E é a resposta, por exclusão. Divulgar até o último mês subsequente ao da arrecadação os montantes de cada um dos tributos arrecadados e os recursos recebidos. Isso se encontra aqui da repartição das receitas tributárias, 157. Professor, não é 162. 2? Perfeito, 162. A União, os estados, DF e os municípios divulgarão até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar
e a expressão numérica dos critérios de rateio. Depois nós vamos fazer estes artigos aqui, que eles são ótimos, a gente faz rapidinho. Os dados divulgados pela União serão discriminados por estado e por município, os dos estados por município. Ó, vamos parar por aqui, porque nós já vimos bastante. E amanhã nós continuamos o 14º. Acho que eu consigo voltar amanhã, ainda há tempo, mas eu aviso para vocês o andar da carruagem. Mas, de qualquer forma, vocês Professor, tentem... se eu quiser mudar o horário também, por mim, pode. É porque é o seguinte, você sabe por que eu não quero mudar? Porque... Deixa eu parar aqui e vou conversar isso com vocês.